Ok, Adriana, né? A gente agradece aí a participação da Adriana Rodrigues, né? Vamos cumprimentar aqui também o Sandro Patrício, doutor Sandro Patrício, que é advogado patrimonial e sucessório já presente aqui no nosso estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Nossa Voz. Bom dia, né? Bom dia o restante da equipe aqui presente. Bom dia a todos os ouvintes do programa Nossa Voz na Rádio Grande Rio FM. Muito bem, né? Primeiramente a gente vai entender aqui, né, sobre o que é e como é definida a partilha, né, de uma herança, principalmente nos casos em que não é feito um testamento pelo familiar. Pois é, né? Eu acho que o grande papel nosso é orientar a população, é trazer informação no sentido de que as famílias, de um modo geral, o pai, a mãe, eles trabalham no dia a dia e vão, na maioria dos casos, construindo um patrimônio, quer seja adquirindo um terreno, quer seja adquirindo a sua casa própria. Tem aquele que tem um recurso curto, mas a maioria das famílias consegue ao longo da vida formar algum tipo de patrimônio, não importa o valor desse patrimônio. E o patrimônio, quando a gente fala, ele não se restringe apenas ao patrimônio imóvel, aquele que não se mexe, que é uma casa, que é um terreno, uma roça, uma fazenda, uma chácara. Tem o patrimônio também dos bens móveis, como veículos, como uma carroça, como um trator, um carro, enfim. Esse patrimônio que as famílias formam, os patriarcas, como a gente chama, o pai e a mãe, a gente forma ele para os filhos. Na verdade, a gente trabalha para uma sucessão. E o grande problema é que nós temos aí as figuras do inventário, nós temos a figura do testamento, o inventário que, inclusive, por lei mais recente, pode ser, inclusive, ser feito de forma mais simples, mas que eu diria que não é tão simples, que é o extrajudicial, quando a pessoa falece e aí a família, os herdeiros, estão em harmonia, não tem um litígio, não tem um desentendimento, então eles procuram via cartório, com apoio de um advogado, obrigatoriamente, a lei exige a presença do advogado nesse processo extrajudicial, e aí se resolve na esfera cartorária, digamos assim, e através da Secretaria da Fazenda do Estado. Esse é o processo do inventário extrajudicial. Então, quando é a parte judicial, é mais pesada, requer a interferência de um juiz, é um processo muito mais demorado, embora no extrajudicial também possa levar 6 meses, 4 meses, 1 ano ou até mais. Cada caso é um caso. É verdade, né? E o testamento, que é uma terceira modalidade das inúmeras que pode existir, que ele não... Primeiro, o testamento, a gente quer dizer, as nossas informações são no sentido de que as famílias comecem a abolir dos seus pensamentos a ideia do testamento. Tem muita gente que pensa que o testamento também, e muitos que não fazem o testamento por conta do valor, ainda é alto, né, para se fazer um testamento, né? O testamento é caro, o testamento não impede que depois da pessoa falecer tem que passar pelo juiz. Então, e o testamento requer a necessidade do inventário. Olha aí. Olha o sentido tem que do se testamento, preocupar então. mais, né? Então, o testamento, ele já deveria ser há muito tempo uma letra morta na lei. Olha. O que a gente quer trazer ao conhecimento da população, porque a gente percebe que a maioria ainda não compreende essas coisas, e eu estou trazendo ela de forma muito simples para você entender. Por exemplo, se eu estou vivo, claro, naturalmente, quero fazer um testamento, eu não posso fazer o testamento de todo o meu patrimônio. Eu só posso fazer o testamento da minha parte disponível, que, ou seja, 50% do meu patrimônio. O resto, obrigatoriamente, ainda vai para inventário. Então, para quê? Vocês percebam o caso de Gugu Liberato, perceba agora Aguinaldo Timóteo, que acabou de falecer. Já está lá uma briga. Vários outros que falecem e deixam testamento, vai para a justiça. Por quê? É direito de qualquer herdeiro contestar o testamento. Aí começa a briga judicial. Quando há uma contestação, já viu como é que vai. Então, quem tem direito, no caso aqui, é uma herança e se é apenas quem está descrito ali naquele testamento, olha, quem está fora pode também requerer, mesmo estando ali no testamento? Os descendentes, ou seja, o pai, a mãe, os filhos, os que estão abaixo, os que vêm depois dos pais, os descendentes, os ascendentes. Então, se um casal falece, deixa patrimônio, não tem filhos, vai para os pais deles, ok? Certo. Então, os ascendentes. Quando não, aí vai para a lateralidade, para os irmãos desse falecido. Então, essa, em linhas gerais, a sequência. Vai que nesse testamento, né, alguém que possivelmente teria direito não está lá, né? Não consta, ele pode pleitear. Essa é a preocupação. Claro, pode claro. pleitear também. Não só pode, como deve. Então, todo patrimônio, a gente diz que tem a parte disponível. Por exemplo, eu hoje, Sandro Patrício, eu tenho um patrimônio.
Eu posso chegar aqui, Neia não é nada da minha família, não é minha filha, não é minha irmã, e eu posso pegar a metade do que é meu, independente que eu tenho hoje uma esposa viva, eu tenho filhos, eu posso chegar, Neia, e doar a metade para você. Tá legal. Essa metade do que eu tenho, ela é disponível, eu faço o que eu quiser. Então eu posso também prever que após a morte vá para fulano, cicrano ou beltrano, que não são meus herdeiros. Agora, a outra parte que a gente chama de legítima, essa tem que contemplar os herdeiros. Aí entra uma série de detalhes que tem que se estudar, se o casamento era em comunhão parcial de bens, se o casamento era daquele regime antigo de comunhão universal de bens, se o casamento é em separação total de bens, se vive em união estável. Mas o grande tchan que eu queria chamar a atenção da população é que preste atenção ao que eu vou colocar em termos de conceito. A gente tem que estar preocupado como pais de nós formarmos os nossos filhos como sucessores e não herdeiros. Exato. Herdeiro é aquele que fica esperando e até torcendo que os seus pais faleçam para ele abocanhar aquele patrimônio. E quando a gente planeja em vida, e aí é o trabalho que deve ser feito, que é recomendável, quando se planeja em vida, você prepara seus filhos para suceder aquela herança e, digamos assim, dar uma continuidade. Eu acho que ninguém quer ter uma vida confortável e, após falecer, ficar com a sensação lá no Oriente Eterno, lá no outro mundo, no universo, com a sensação de que seus filhos vão ficar maus. É verdade. E essa é a grande verdade da maioria que acontece no nosso país. Casos que mal está enterrando ali, né, o familiar, né, já está a briga ali no próprio cemitério. Não, vai ficar com quem? A parte tal vai ficar comigo. Já começa a briga ali. Isso é é terrível. Mais de 90% dos casos. É verdade. Tem uma pergunta recorrente aqui. Além de bens, é possível herdar também dívidas ou elas prescrevem após a morte? Não. Toda pessoa que falece, que deixou dívida, ela é sequenciada, é sucedida pelo herdeiro. O herdeiro assume a dívida do pai, por exemplo, na proporção do patrimônio que o pai deixou. Então, quando se abre o inventário, aí aqueles credores se habilitam no processo do inventário e vão também concorrer. Quando o juiz for fazer o formal de partilha dos bens, que vai destinar X para o cônjuge que ficou vivo, para a viúva ou para o viúvo, tanto para os filhos, também vai destinar o pagamento daquela dívida. Claro que no limite do patrimônio. Se a dívida for maior do que o patrimônio, os herdeiros não vão arcar agora com seus patrimônios particulares. E caso não tenha herdeiros, né, e nem tenha feito nenhum documento, né, testamento, destinando seus bens, para onde vai? Termina ficando para o Estado. Fica para o Estado. Porque se não tem herdeiro, termina ficando para o Estado. Tá aí, né? Então, Sandro, é importante, né? Um assunto aqui, com certeza, né? Tem muita demanda aqui, inclusive, na nossa região. É importante até destacar. E a grande preocupação, eu não sei também qual é o seu tempo, era explicar para a população o tanto que o governo abocanha na hora de um inventário. É verdade. Essa que é a preocupação maior. Dá para adiantar bem rapidinho aí. Sim, olha. Vamos lá. Por exemplo, faça uma conta rápida, uma conta de padaria, como a gente chama. Eu anotei aqui. Certo. Alguém que tem um patrimônio de R$1 milhão. Digamos, alguém que conseguiu fazer uma casa boa para morar. Muito bem. Uma casa no bairro bom de Petrolina, sei lá, aqui próximo do Yacht Club, uma casa de R$1 milhão. Quanto fica para o governo? Se ele falece hoje, entre o que fica para o governo e o que certamente ele poderá perder, porque uma família que tem apenas um patrimônio de R$1 milhão, quando falece, dentro de 60 dias tem que estar concluído o inventário e já tem que ter sido pago para o governo do estado de Pernambuco o prazo e TCMD, 60 dias. No máximo 60. Olha aí. Então, uma família que tem uma casa de R$1 milhão, não tem outro patrimônio, o cara geralmente é um assalariado, ele faleceu, ou ele é um médico, não tem mais renda, a família ficou sem renda de imediato e ela tem que recolher só para o Estado R$80 mil Olha aí. do imposto da morte. Se não recolher, R$80 mil. 8% do patrimônio do valor de mercado. Olha aí. Um advogado, um inventário, é em torno de 7%. O inventário judicial, pela tabela da OAB, é R$70 mil. Olha então, aí. com cartório e tudo, você vai gastar para notas cartoriais, certidões, registro depois do formal de partilha, R$167 mil. 167 Agora, o que é que vai acontecer? A família não tem os 80 para pagar de imediato do correio. Eu estou falando de estatística, de estudos. Exato. Ela vai pedir uma autorização ao juiz, vai mendigar, o juiz vai autorizar, o vizinho que já está lá de olho no inventário diz, eu só dou 700 mil nessa casa que vale R$1 milhão. Eita. Os herdeiros, doido para pegar no saldo dele, vende por 700, já perdeu mais 300, correto? Verdade. Gastou 167, perdeu 300, perdeu
467 mil. Mas tem mais, né? Quando eu comprei a casa, vamos supor, eu comprei o terreno lá 10 anos atrás, fiz a casa, na escritura tá por 300 mil. Beleza. Mas hoje eu vou vender pelo valor do mercado. A Receita Federal quer o ganho de capital. 15% sobre a diferença dos 700 que foi vendido para os 200. Vou fazer um exemplo com 200. O 200 da escritura. Então, sobre 500 mil dessa diferença, paga 15% para a Receita Federal. No mês seguinte, dentro dos 90 dias, vai mais 75 mil. Sim. Total do gasto da família. Total do gasto. Vai gastar 542 mil reais. Mas, Sandro, a casa valia 1 milhão. Sobrou quanto no bolso da família, dos herdeiros? 458 mil. E para encurtar, né, toda essa burocracia aí a família agora vai pegar esse dinheiro e vai morar na periferia, num bairro já mais pobre. Então, existe a queda do padrão de vida da família após a morte, se não fizer o planejamento patrimonial. A saída é o planejamento patrimonial. A saída é o planejamento. Tá aí. Tá dado o recado, viu? Olha, doutor Sandro, eu quero agradecer. Nosso tempo aqui, né, já extrapolou, mas vamos ter a oportunidade até de falar um pouquinho mais. É um assunto bastante interessante. Porque aí numa segunda fase a gente vai falar como é o planejamento patrimonial. Perfeitamente. Já está convidado desde já, viu? A voltar aqui. Assunto realmente de interesse aí de nossos ouvintes também, tá? Muito obrigada, tá, doutor Sandro? Obrigado a todos. Vamos a um breve intervalo. Eu fecho já aqui as notícias na área econômica também para você com a participação de Écio Costa. É só um instante. Daqui a pouco, mais notícias. Você acha que ser moderno é ter um app para cuidar do seu dinheiro? É também. Mas moderno mesmo é ter o app financeiro mais bem avaliado e fazer parte de um grupo de milhões de cooperados. Somos o Sicoob. Acesse feitosdevalores.com.br e saiba como abrir a sua conta. Agências do Vale do São Francisco prontas para te atender. Juazeiro, Rua Barão do Rio Branco, 3611-7520. Juá Garden Shopping, 3614-8587. Em Petrolina, na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, 87-3862-3607. Turbine agora sua internet com a JR Telecom. Agora são novos planos para você.